Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jorge e hoje eu trouxe para vocês uma questãozinha envolvendo aquela parte de probleminhas com o diagrama de Venn, onde é fundamental que você tenha muito cuidado com a interpretação. Mas fique tranquilo. Aqui você já sabe, eu perco os meus para que você não precise perder os seus, né? Então, vamos à questãozinha, pessoal. Ela diz o seguinte: uma pesquisa com todos os trabalhadores da Fabritech, na qual foram formuladas duas perguntas, revelou o seguinte: 205 responderam a primeira pergunta, 205 responderam a segunda, 210 responderam somente a uma das perguntas. Pessoal, quando a gente trabalha com esses probleminhas envolvendo diagrama de Venn, é fundamental também algumas palavrinhas. Você tenha muito cuidado com essas palavrinhas. Reparem que aqui já apareceu esse somente. Então vamos grifar ela, porque a gente chama atenção para ela aí, né? 1/3 dos trabalhadores não quis participar da entrevista. Nossa, Jorge, eu vou ter que trabalhar também com fração? Sim, mas fique tranquilo, fica tranquilo. Muito bem. Com estes dados, pode-se concluir corretamente que o número de trabalhadores da Fabritech então ele quer o total, né? Ele quer o nosso conjunto universo aí. Muito bem. Pessoal, o primeiro ponto aqui, que é essa parte da fração, que eu sei que muitos de vocês têm um certo receio com isso daí. Então vamos lá. Se eu pego um todo qualquer e divido ele em 4 partes iguais e trabalho apenas com uma parte, ou seja, 1/4, significa que sobraram 3/4, certo? Porque o todo foi dividido em 4 partes, trabalhamos só com uma, sobraram 3. Tudo bem? No nosso exercício em questão, ele disse que 1/3 não quis participar. Isso significa que o nosso todo foi dividido em 3 partes. Se 1/3 não participou, significa que 2/3 participaram da conversa. 2/3 participou da conversa, melhor dizendo, né? Conversa não, né? Que conversa é essa? O professor tá meio doido aqui. Conversa não, da entrevista, que não deixa de ser uma conversa. Muito bem. Então, 2/3 vamos colocar aqui com base nisso. 2/3, então, participou da entrevista. Muito bem. Tá ok? Beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos levar essas informações para os probleminha, para aquele diagrama de Venn, né? Onde o probleminha de diagrama aí. E num passo de mágica eu vou fazer o meu diagrama aparecer, né? Temos apenas 2 dados aqui, os que responderam a primeira, os que responderam a segunda, então por isso eu coloquei somente 2 diagramas, 2 bolinhas, digamos assim. Vou preencher esses 2 aí com o nosso conjunto universo, então tudo que entrar aqui representa o nosso conjunto universo, tá ok? Colocarei aqui na primeira bolinha, no primeiro diagrama, aqueles que responderam a primeira e na segunda aqueles que responderam a segunda. Ah, Jorge, isso é uma ordem que eu tenho que seguir? Não, você pode colocar segunda primeiro, primeira depois, isso daí fica a seu critério. Muito bem. Reparem o seguinte, no exercício desse tipo, a gente coloca primeiro a interseção geral e nós não temos ela aqui. Ele não forneceu para a gente quantas pessoas responderam as 2 perguntas. Então isso a gente não tem. Ué, Jorge, então como que eu vou fazer? Então nós vamos chamar essa quantidade de x. Então vou colocar aqui que x respondeu as 2 perguntas e esse x está aqui, ó, na nossa interseção dos 2. Tudo bem? Repara que essa parte aí, ela pega tanto o diagrama da primeira quanto o diagrama da segunda pergunta. Muito bem. Agora nós vamos colocar os outros dados, aqueles que responderam a primeira e aqueles que responderam a segunda. 205 responderam a primeira, só que ele não disse que 205 respondeu só a primeira. Então, nesses 205, eu posso ter pessoas aqui que responderam também a segunda. Você participou dessa entrevista, aí você respondeu tanto a primeira quanto a segunda pergunta. Eu posso dizer que você respondeu a primeira. É diferente de dizer que você respondeu só a primeira. Beleza? Então, 205 respondeu a primeira. Como eu tenho x respondendo as 2,
qual é a quantidade que respondeu só a primeira? Vai ficar 205 menos x, beleza? Porque eu quero tirar esses que também responderam a segunda para determinar aqueles que responderam apenas somente a primeira pergunta. Faremos agora para a segunda pergunta. 205 respondeu a segunda. Também vamos ter que tirar o x, Jorge? Sim, também vamos ter que tirar o x. Então, 205 menos x responderam só a segunda pergunta. Tudo bem? Bom, reparem no outro dado que ele te deu, que 210 responderam somente a uma das perguntas. Você respondeu só a primeira, eu respondi só a segunda. Então, você respondeu somente uma delas. Eu respondi somente uma delas. Concordam? Vamos supor que um outro aluno que esteja aí do seu lado, um seu colega seu, uma colega sua aí, que esteja aí, ela respondeu ou ele respondeu as duas. Então, essa pessoa não entra naqueles que responderam somente a uma das perguntas. Tudo bem? Então, quem respondeu só a uma das perguntas? Na nossa questão, são essas pessoas aqui, ó. Esses 205 menos x, esses 205 menos x aqui. Então, essas pessoas que eu estou circulando de azul fazem parte das pessoas que responderam somente a uma das perguntas, que totaliza 210. Então, agora nós vamos ter que fazer o seguinte. Vamos lá. 205 menos x, somado com os outros 205 menos x, tem que dar um total de 210. Porque ele falou que 210 respondeu somente a uma das perguntas. Fazendo essa conta aqui, 205 com 205, 410, menos x com menos x, menos 2x, é igual a 210. Daqui, então, a gente tira o seguinte, eu vou jogar esse menos 2x para lá, ou 410 para lá. Eu vou jogar o menos 2x, então vai ficar 410, vou trazer esse 210, menos 210, é igual a 2x. Daqui, então, a gente tira aqui 410 menos 210. 200 é igual a 2x. Se 200 é igual a 2x, 2x é igual a 200. Então, daqui a gente tira que x é igual a 200 dividido por 2. X é igual a 100. Mas quem é o nosso x? O nosso x representa a quantidade de pessoas que responderam as duas perguntas. Então, vamos voltar lá no nosso diagrama. Voltando no nosso diagrama, então, como x vale 100, então agora eu sei que aqui é 100. Agora, que responderam só a primeira, 205 menos 100, 105 respondeu só a primeira. 205 menos 100, 105 respondeu só a segunda. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, vamos para a parte da fração. Nós ainda não temos o conjunto universo. Vamos chamar, então, o nosso conjunto universo, eu vou chamar ele, por exemplo, de y. Ô, Jorge, eu não posso chamar de x, não. Nesse caso, não, porque nós já utilizamos o x, né? Então, o x ali representa aqueles que responderam as duas perguntas. Como o nosso universo é y, e ele falou para a gente que 1/3 dos trabalhadores não quis participar da entrevista, então isso significa que 1/3 de y não participou da entrevista. Mas vimos no início que, se 1/3 não participou, 2/3 de y participaram da entrevista, né? Por que 2/3 de y? 2/3 do total. Então, agora eu vou pegar essa informação aqui. Mas, antes de levarmos essa informação 2/3 de y, esses 2/3 participaram da entrevista, né? Ele participou da entrevista. E que esse 2/3
corresponde a essa quantidade que eu estou circulando de vermelho, certo? Que no caso, 105 mais 105 mais 100, ou seja, 310. Então, vamos ao cálculo. 2/3 de y é igual a 310. Esse dia aqui faz o papel de multiplicação. Então, 2/3 vezes o y é igual a 310. Como esse 3 aqui está dividindo, podemos jogar ele para o outro lado multiplicando, porque passa para o outro lado com a operação contrária, né? Então, vai ficar como? 2y é igual a 3 vezes 310. 2y é igual a 3 vezes 310, 930. Então, 2y, y é igual a 930 dividido por 2, y então é 465. Mas quem mesmo é o nosso y? O nosso y, repare que é o conjunto universo. E o exercício quer? Com estes dados, pode-se concluir que o número de trabalhadores total, ou seja, o conjunto universo, é 465, letra A. Beleza, pessoal? Então tá aí um probleminha envolvendo essa parte aí, que é muito importante a interpretação de texto, e ainda trouxe para vocês com a fração, né? Espero que tenha ficado claro, ou melhor, que você não tenha ficado com nenhum fio de dúvida aí. Beleza, pessoal? Continue acompanhando o canal aí e ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!